saiu de toalha e me puxou à força. E, enfim, eu me desvencilhei, aí super constrangida e que bom, qualquer mulher já passou por isso, assim, de desvencilhar, sabe? Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do UOL, e hoje a gente vai receber aqui a Carol Portes. Ela tem 20 anos de experiência como atriz entre TV, teatro, cinema e publicidade. A última personagem dela chamou Dalva, foi da novela Cara e Coragem, da TV Globo, que foi a última novela da Sete. A Carol é uma das 8 mulheres que acusou o ex-diretor de TV Márcio Smelling de assédio sexual. E hoje a gente vai conversar com ela sobre tudo o que aconteceu. Obrigada por conceder essa entrevista pra gente, tá? Eu queria começar te perguntando como que foi que você conheceu o Márcio Smelling? Eu não o conhecia, ele me ligou, me convidando para fazer o programa, o Tá No Ar. Ele me ligou, foi em fevereiro de 2014, foi isso, ele me ligou numa quarta, aí quinta tinha dado certo, aí na sexta ele me mandou uma mensagem perguntando se tinham me ligado da parte de contrato, se estava caminhando. Eu falei, não ligaram, tinha passado para minha empresária da época, para ela resolver, né, a parte contratual. E aí ele falou, não, mas já te escalei, segunda você tá com a gente. Beleza, e fui realmente, e fui gravo. E aí a primeira vez que eu encontro com ele, ao vivo, que a gente se apresenta, né, oi, eu sou a Carol, oi, sou o Márcio. Curiosamente, começando toda essa história, era uma cena de maiô. E aí já teve um primeiro... mal-estar, assim, Esse foi o primeiro dia. Então, eu não conhecia... a minha experiência, inclusive com TV, era muito pouca ainda. Eu até já tinha feito um programa do Multishow durante 3 anos, mas dentro da Globo, era muito diferente, sabe? A coisa da equipe, eu tava muito crua ali. Sim, era um ambiente legal, divertido. Você fala, nossa, isso vai ser o máximo. Isso vai ser legal demais. E eu lembro só que eu fiquei constrangida, assim, mas falei, tudo bem. O que aconteceu com essa cena de maiô? Ele tocou em você? Não tocou, mas foi um comentário, tipo, eu tô gostosa, uma coisa assim. Existiam esses comentários, então? Sim, e isso era uma coisa, isso foi logo, que esse é um primeiro mesmo, porque que depois ficou nesses 5 anos, 6 anos que eu fiquei lá, sei lá, que era recorrente, esse tipo de comentário, E outros? Sim, que ele chama de brincadeira. Mas que você considerava agressivo, não, porque ofensivo. sempre foi constrangedor e sempre me magoava, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que, pra mim, tem uma coisa que preciso dizer antes, porque eu acho que faz parte desse antes, que primeiro, o assediador é muito legal. A gente precisa tirar a imagem que o assediador é um cara do mal, que você tem medo. Não, ele te conquista. Ele é muito legal, ele te deixa muito protegida. Ele usava até muito essa coisa da proteção. E aí você fica num lugar de, nossa, eu devo muito a ele, porque imagina, né, eu tô aqui, quando que eu teria essa oportunidade se não fosse ele, né? Diminuindo todo o meu corre, o meu talento, todo. Vira um lugar muito assim, de ele me deu essa oportunidade, que se não fosse ele. E isso, justamente por ser muito legal, demora-se muito pra identificar. E toque indevido, Carol? Tinha toque indevido em você, ou você viu com outras atrizes ou outras colegas de trabalho? Isso ele fez comigo, assim, da gente estar no corredor e aí passar, assim, pegar a nossa mão e colocar no membro dele, assim, sabe, meio rápido, assim. Aí falar, eu fiz isso? Ele, tinha isso. Isso era uma coisa que existia. Abraços, mais cheirinho no pescoço, sabe? Umas coisas que... Ele era chefe. E isso aconteceu com você, mas Sim. Você também viu acontecer com outras atrizes também? Sim. Era uma coisa que ficava um pouco estourada. Ele vivia no nosso camarim, no camarim feminino, por exemplo.
Quando vocês estão trocando de roupa? Entrava lá pra conversar. É isso. Porque tinha uma sensação assim, como é que eu falo assim? Sai daqui. Essa relação de poder era muito clara, assim. Pra mim, era muito clara. Você tá descrevendo aqui que tinha um ambiente com comportamento inapropriado, toque indevido, comentários também agressivos e inapropriados para um ambiente de trabalho. Dentro do meio artístico, até porque, enfim, a gente tá falando aqui para outras pessoas que não conhecem, você notou uma diferença muito grande de outros ambientes em que você trabalhava? Porque as pessoas às vezes fazem uma ideia de que, dentro desse ambiente artístico, supostamente seria... Sim, é super divertido. Eu trabalho há 20 anos. É maravilhoso. Eu amo o meu trabalho. Pra mim, a grande diferença é quando constrange e quando te magoa. Brincar, isso faz parte, isso inclusive dá brilho no meu trabalho. Se não tivesse isso, eu também teria sido outra coisa. Aí não faria sentido pra mim. Eu já escolhi uma profissão que é necessária a diversão. Eu sou atriz. Eu preciso. Eu caí no humor. É óbvio. Eu preciso, inclusive, que seja divertido. Senão faz totalmente o objetivo do meu trabalho. Mas tem uma diferença brutal entre ser divertido e o lugar que você fala, eita, aquilo foi extremamente constrangedor, me expôs. É isso que eu acho que quando a Dani faz a denúncia, que abre pra mim, é que aí eu tô falando, abriu uma caixa de Pandora. Aí eu falei, primeira coisa, eu li, eu tive uma crise e fiquei feliz, porque eu falei, eu fiquei feliz, porque eu falei, eu não tô louca, eu não sou louca, eu não sou louca. Então, assim, os meus sentimentos, eles não eram da minha cabeça, eu não tava inventando nada, eu tava sentindo, era real o que eu tava sentindo. E era real todas as mensagens de cunho extremamente sexual, sabe? E eu sempre fui muito... Procurei ser o mais profissional mesmo possível. Eu tinha bastante esse lugar, assim, de respeito mesmo, sabe? De não deixar... Não abrir a guarda. Eu procurei fazer isso mesmo. Eu sei que fiz. E aí é isso, é quando acontece a denúncia dela, aparece, enfim, na mídia, e eu olho, aí eu falei, meu Deus, isso aconteceu comigo. Então, aí que vem o processo da demora também. Primeiro que... Vamos falar disso já? Vamos só, pra gente não se perder em todos os episódios que aconteceram. Eu queria falar também sobre as mensagens, tá? Eu tive acesso às mensagens que você trocou com ele, com uma fonte anônima, mais fidedigna, né? Que a gente checou aqui. E eu queria falar com você sobre algumas mensagens, tá? Que estão nos autos, inclusive, da investigação de assédio sexual. Então, em outubro de 2014, você fala pra ele que tá desistindo da peça de teatro que você contou aqui agora. Pedi pra sair do espetáculo. Você chega a dizer que tá em paz com essa decisão. Mas eu queria te perguntar, se você se sentiu pressionada, você só respondeu que tava em paz só porque ele era seu superior, ou, enfim, te causou problema? Eu queria que você contasse o que aconteceu. O que aconteceu foi isso, eu não tenho em mensagem, isso era uma coisa que ele falava. Se você não tivesse na peça, teria mais oportunidade no programa. E era isso, né? É a realização de um sonho, estar num programa da Globo, de humor, com uma galera incrível. Conversei, fazer esse espetáculo que, enfim, o diretor era muito meu amigo, e ele super me apoiou, ele falou, vai, tá certa, se dedique. Falei, tá tudo bem, eu vou sair do espetáculo. É que assim, o fato é, eu não precisava, tá? Depois, lá na frente, eu falei, não tinha a menor necessidade de eu ter abandonado esse espetáculo. Não tinha mesmo, não batia. Não teria problema de dar, não ia gravar. Isso foi uma coisa que eu achei bem de ficar me pressionando. Essa pressão rolou. Com certeza, porque... Mas pra você... Sim, porque eu jamais teria saído. Saísse da peça pra ficar só no Tá No Ar. Exato. Porque eu jamais teria. Por que eu sairia do espetáculo? É só você se fazer essa pergunta. Por que eu sairia no espetáculo? Porque eu ganhava bem, que eu adorava fazer. Estava saindo críticas ótimas, inclusive a meu respeito. Por que eu sairia desse espetáculo? Eu saí em paz nesse sentido, num lugar de... Tá bom, eu saio, me dedico aqui, afinal de contas são só 3 meses em função, né, do programa,
de gravação do Tá No Ar. Depois eu volto, enfim, acabou que eu nunca voltei, por N motivos. Mas teve sim uma pressão dele de falar, ai, e aí eu falei, mas cara, eu não quero, o que acontece? Eu não queria ser a atriz que dá problema. Nessa conversa ainda, que é de outubro de 2014, ele comemora a saída da peça, né, a sua saída da peça, e chega a te escrever numa mensagem que pagaria com noites de sexo. Você respondeu num tom amistoso e escreveu cobrarei. Sim. Eu queria te perguntar qual foi o contexto dessa mensagem, né? Por que, enfim, né, você escreveu desse jeito, para saber se vocês tiveram, enfim, algum momento, alguma relação que não foi profissional, né, fora do ambiente de trabalho. Não, nunca tive nenhuma relação com o Márcio que não fosse profissional. Não tive, nunca dei abertura. Inclusive essa mensagem, cobrarei, ela é uma das coisas que eu também, toda vez que leio e releio, todo as minhas conversas com ele é uma coisa que eu falo, caramba, por que eu falei isso? E aí, na hora, eu já tenho a minha resposta, porque é óbvio. Tom da brincadeira. Isso foi logo no início. Essa é a primeira mensagem que ele me manda com este tom. Sexual. E eu respondo dessa forma, na brincadeira, como ele também sempre sugeriu. Tanto que eu mando cobrarei e eu mando um emoji rindo, gargalhando. Na sequência, nessa mesma conversa, ele se oferece pra fazer uma massagem em você. E chega a dizer que é uma pena que você vai ficar em casa, que você não ia sair naquele dia. Aí eu queria te perguntar isso, assim, se você começou a se sentir assediada ali. Ali eu comecei, de fato. Porque na hora, essa da massagem eu achei muito incisiva, assim, de eu vou aí. Não vem, assim. Como isso? Que ali foi muito. E ali eu já puxo freio de mão, assim, ó. Não dou, eu nunca dei abertura. A minha única mensagem pra ele nesse lugar é esse, que ele fala uma coisa, enfim, que vai pagar, né? Vai me pagar com noites de sexo e eu falo, eu vou cobrar, enfim. É a única. Porque em seguida, enfim, acontece o que aconteceu e dali foi só negativo, assim. Nos autos, aí não é nas mensagens, mas é nos autos da investigação, eu vi que você relata que tinha medo de pegar carona com ele. E eu queria te perguntar por quê. Não, então, essa história da carona é o seguinte, eu moro em São Paulo e gravava no Rio. A Globo sempre paga um flat, a gente tem direito às passagens os translados lá dentro do Rio, então assim, eu tinha sempre um motorista que me buscava no flat, né, e me levava pros estúdios, tanto pra ir quanto pra voltar. Isso era meu direito, contratual. E ele não dirige, não tem carro. E uma coisa que ele sempre fazia era meio pedir uma carona quando acabava a gravação, pra voltar. Como eu ficava na Barra, eu ficava bem no inicinho da Barra, e ele iria pra Zona Sul, e como eu pego carona com você até o teu prédio, de lá eu pego um outro táxi pra seguir pra Zona Sul. Só que nessas tinha uma coisa de, posso subir, rolava uma força, vamos jantar, sei lá, umas coisas que eu ficava muito constrangida, porque eu queria, né? E eu comecei a ficar mal com isso. Tanto que algumas vezes eu descia, eu fingia que alguém me ligava. E pra poder descer num prédio antes, que era onde meus pais tinham um AP também lá. E às vezes eu até tinha a chave desse apartamento e tal, mas várias vezes eu não tava com a chave desse apartamento. E eu falei, você tá aqui? Tá, vou descer. Aí eu descia antes pra ele seguir com o meu carro, né, assim, o meu motorista, até onde ele quisesse, sei lá, não me importa, pra eu não ter que parar na minha casa, pra evitar uma forçação de barra, uma coisa de dele querer subir, alguma coisa assim, porque era muito constrangedor. E isso no carro me incomodava bastante. Eu cheguei até tudo que aconteceu, eu nunca comentei com ninguém, eu fiquei totalmente em silêncio nesse tempo inteiro. Eu lembro que eu só comentei com a minha irmã,
na época, assim, desses constrangimentos do carro. Só falei assim, cara, falei, irmã, ele me constrange. Eu tinha um códigozinho com ela, tipo, quando eu entrava, rolava essa coisa de pegar o carro com ele, eu mandava, sei lá, tinha um códiguinho com ela que ela me ligava pra me salvar. Ah, vamos jantar. Então tá, vou. E não era, eu tava indo pra casa. Mas eu tentei fazer isso algumas vezes. Carol, preciso falar agora sobre o episódio que motiva a denúncia, tá? Em 27 de novembro de 2014, eu apurei aqui pelas mensagens, né, que eu tive acesso com uma fonte anônima, que você morava num flat na Barra, e ia ter uma festa do Marcelo Adnet no mesmo prédio, né, em outro flat só. Sim. E naquela noite, o Márcio Smelling pediu pra ir até o teu apartamento pra tomar um banho antes de ir na festa do Adnet. O Márcio chegou a te perguntar numa mensagem, aceita essa visita com ótimas intenções. Você escreveu uma mensagem sem responder diretamente à cantada, mas disse que era pra ele ir, que você tava arrumando a zorra que tava na sua casa, entendo que você quis dizer uma bagunça, né? Sim. Aí o Márcio se perguntou algumas vezes se tinha mais alguém no apartamento. Sim. E chegou a dizer assim, não, meio que lamentando quando você falou que alguém talvez pudesse chegar ali, uma amiga sua. E ele ainda te escreveu assim, tem uma mensagem dele que diz, tô indo aí só pra te ver. Nesse meio tempo, eu também vi pelos áudios, nas mensagens, que você chegou a mandar uma mensagem pra uma amiga sua, chamada Renata Gaspar, e pelo horário da mensagem do Márcio pedindo pra ir na sua casa, dizendo que ia, e a mensagem da Renata, passaram 8 minutos. Então foi assim, bem... Você pediu, na verdade. Ela não ia ir, né? Você pediu pra ela ir. Você tava com medo de ficar sozinha com o Márcio? Com certeza. Mas com muita certeza. Mas muito medo. Essa história, pra mim, ela é horrorosa em vários sentidos. Primeiro porque tudo que acontece ali dentro é minha palavra contra ele e eu sei disso. Mas eu não tô mentindo, porque eu sei o que eu vivi. Tudo que eu já tinha vivido no carro, nesse tipo de carona, ele tinha dado um upgrade pra ir dentro da minha casa, que ele conseguiu. E ali é um constrangimento de posso passar aí pra tomar um banho. Você pensa comigo, você tá num grupo de amigos. Essa coisa de... Como a festa ia ser no prédio, ele tava saindo do Projac, cara, qualquer outra amiga ou amigo meu, isso eu já fiz na casa, posso passar e tomar um banho antes pra festa, cara, normal, completamente normal, aceitável. Mas o que acontece aí? Por ser ele, por ser meu chefe, porque se fosse ele e ele não fosse meu chefe, eu ia falar assim, não, eu ia dar, falei, não, passa, inclusive, a Renata vai vir, porque acho que ela queria usar a internet, ela tava sem internet. Ela já tinha comentado, isso não tem de mensagem, mas a gente já tinha falado ao longo do dia, que ela falou, eu tô sem internet, posso ir na sua casa usar a internet? Então, na hora que rola essa mensagem, eu falei, meu Deus, é ela que vem me salvar, porque eu falei, cadê você? Vem aqui. E acabou que ela... E eu também tinha falado com o Helder também, que também morava no prédio. Pra ele, eu acho que não tem mensagem, acho que a gente falou pelo telefone, então eu não tenho. Mas eu liguei pra ambos como... O que eu tentei fazer? Qual foi a minha estratégia de proteção? Fazer uma pré, entendeu? Na minha casa. Não, estamos aqui enquanto o Márcio toma o banho dele, sei lá, vamos tomar um drink aqui antes, aí, né? Como esse... Gente, qualquer pessoa faz isso. Isso é completamente comum. E tentei me segurar com esses amigos. Tanto que na hora que ele chega, eu tô pronta, assim, já abri a porta, falei, vamos? Aí já peguei, já tava com uma toalha na mão, falei, pode ir lá, fica à vontade, já meio pronta, assim, esperando. Fiquei bem com a mão na porta, assim. Tentando evitar qualquer situação. Que fosse breve. Mas no fim, acabou que sua amiga não foi, nem ninguém. Você recebeu ele sozinho, sim, né? Carol, aí... Mas eu, só parênteses, porque quando ele chega, eu falo, a Renata tá vindo. Nessa hora eu minto pra ele. Porque eu não sabia se ela vinha, entendeu? Mas foi uma forma de eu... Mas você já tava ali com a preocupação de que acontecesse alguma coisa, de que ele forçasse alguma situação. Tava, super. Eu apurei nos autos, aí o que acontece depois disso, depois que ele chega, né? Como você contou aqui, tem esse relato de que ele pegou a toalha, foi ao banheiro, tomou banho, e aí ele sai do banho
com a toalha enrolada na cintura. Uhum. E quando ele sai do banheiro, ele tenta, te prensa contra a parede, força um beijo. Você resiste, dizendo que não, né? Que você não quer. E eu preciso te perguntar se é exatamente isso que aconteceu, se esse relato procede. É isso. Ele saiu de toalha e me puxou à força. E, enfim, eu me desvencilhei, aí super constrangida e que bom, qualquer mulher já passou por isso, assim, de desvencilhar, sabe? Não. E aí eu, não, vamos, quero ir logo, vamos logo. Tipo, vamos embora, né? Não vai rolar nada. Aí ele volta pro quarto, boia a roupa, sai. Aí eu já ia assim, não, eu subo antes. Chega depois. Aí, enfim, eu fico sozinha e aí eu choro bastante, fiquei mal. Aí entra a coisa da gente se culpar, né? Porque eu me culpei muito. Por que eu deixei isso acontecer? Fiquei com muita vergonha de mim mesma. Eu nunca contei isso pra ninguém. Eu demorei. Isso foi em novembro de 2014. Eu contei isso em 2020, em fevereiro de 2020, pra primeira pessoa. Eu nunca tinha contado nem pra sua irmã. Não contei pra ninguém. Eu não contei para ninguém. Para ninguém. Eu morria de vergonha. Eu me senti extremamente culpada. E enfim, a gente tem uma coisa a gente vive uma sociedade extremamente moralista, exótica, enfim. E eu tenho uma memória de eu numa balada mais adolescente, sabe? O cara puxar o cabelo, puxar o teu braço, passar a mão na sua bunda. Foi um pouco essa sensação que você não consegue, não tem. Que é a hora que eu viro hater de mim mesma, assim. Que é que é o que as pessoas falam assim, mas se fosse eu. Se fosse você não sabe. Primeiro que você não sabe. E a probabilidade de você ter uma atitude mais drástica, ela é baixíssima. Eu posso falar, pra mim, bateu totalmente, óbvio, totalmente errado. Eu fiquei muito mal, não contei para ninguém. Eu meio botei dentro de uma caixinha na minha cabeça e meio que quis pagar, sabe? Eu falei, eu não quero lembrar disso, isso não precisa ser lembrado. Primeiro que eu não vou deixar isso se repetir, como de alguma forma conseguir sobreviver depois disso, assim, nesse lugar de eu não vou perder o meu brilho, eu vou continuar e beleza. Mas eu deixei arquivado. Eu arquivei esse episódio, assim. Porque não é as pessoas. Isso que me magoou, porque eu sei que eu seria essa pessoa de falar, mas se fosse. De julgar. De não. A falta de empatia, de falar, não, eu sei lá, empurrava, eu gritava, assim. Não é assim. E não foi assim comigo, eu não consegui. Não consegui, foi dificílimo, foi estranhíssimo, foi dolorido. Me magoou profundamente, porque também ainda tem a coisa da sensação de. Uai, então eu tô aqui, ele me chamou pro programa porque ele queria me agarrar. Então, que aí começa a acabar com o teu ego também, sabe? De atriz mesmo. E isso pra mim foi muito difícil. Por isso que eu acho que eu não. Deixei isso completamente esquecido. Completamente esquecido. E passei a lidar só. Passei a lidar só com a parte moral, vamos dizer assim, que aí foi as coisas das mensagens que se seguiram, os anos seguintes, assim. Carol, nessa noite, depois que tudo isso acontece, e aí ele sai, diz pra você esperar, ele chega, né,
Tem um relato de que ele quer dizer, pra não parecer que tinha acontecido nada, era pra você ficar ali e ele subiu primeiro. Nem ali pra mim foi, não sei se foi bom, se foi ruim, sabe? Porque eu tava tão trabalhada com o que tinha acontecido, que depois que ele falou isso, eu falei, cara, que bom mesmo que eu ter ficado sozinho um pouquinho depois, sabe? Porque foi a hora que caiu minha ficha, o que tinha acontecido, que aí eu fiquei me fazendo as pazes com mim mesma, sabe? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E aí você foi na festa depois? Fui na festa, E é isso, eu bloqueei, não normal, a festa totalmente normal. Totalmente normal. Mas aí acontece uma outra coisa no dia 29, né? Que é 2 dias depois disso. Que ele te procura de novo, com novas mensagens, lembrando, provavelmente, desse episódio. Ele escreve, pergunta se você tá viva, né? Aí você responde que super, é a expressão que você usa. E na sequência ele pergunta se você quer uma visita e escreve #já passou o constrangimento? Uma pergunta, né? E aí você você escreve assim, haha, né, de risadinha, mas diz que não. porque não tinha passado. Essa mensagem é bem óbvia, né? Ele sabe que ele me constrangeu. Ele me perguntou, já passou o constrangimento? Não. Nossa, não passou até hoje. E aí começa ainda uma sequência de mensagens que eu... Ele tá tentando de novo, ele fica falando que vai estar passando na frente do seu apartamento. Você tava se sentindo cercado ali por ele? Isso foi em novembro. Aí, em 14 de abril de 2015, ele se convida de novo pra ir na sua casa. Diz que vai levar até um bar japonês. E de novo ele usa essa expressão que tá com ótimas intenções, ele escreve isso. E ainda ele próprio escreve pra você, mas você resiste. E nesse dia você chegou a dizer, você escreveu, vai. Ali tava claro pra você, já era o teu limite. Eu já tava, na verdade meu limite já tinha, nesse dia fatídico ali, já foi, pra mim foi muito grave, assim, o que aconteceu. Mas é a forma como a gente tinha que seguir o programa, é isso. O que eu fiz? Eu boto isso dentro de uma caixinha, esqueço e fico só pela tangente com ele o tempo inteiro. Então, assim, na verdade o limite já tinha passado. Foi só uma sobrevivência ali, eu esqueci a expressão, mas uma coisa de ficar... Manter as boas relações. Eu só queria trabalhar. Eu só queria trabalhar com diversão. Óbvio que eu queria. Não queria trabalhar num ambiente sisudo, com pessoas. Óbvio que não, eu queria diversão. Eu não queria era o constrangimento, não queria ser agarrada. Não queria sentir isso. Não queria começar a sentir que o fato de eu não ter dado nenhum tipo de abertura pra ele começar a desaparecer do programa. Que foi o que aconteceu. Eu lembro uma vez que eu fiquei constrangida, porque a pessoa falou assim, eu falei, o que você faz? Eu faço Tá No Ar. Você é figurinista? Aquilo eu falei, nossa, bateu errado. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito esquisita, porque tudo bem que a gente fazia muita cena montada, né, tem peruca, não sei o quê. Mas isso não justifica. Todo mundo cresceu ali. Eu, além de não ter crescido dentro do programa, eu fui blindada, até uma palavra até que ele usa. Tô falando uma palavra que ele usa. Pra outras coisas dentro da casa. Que eu não fiz. De teste. De eu estar pronta pra ir fazer um teste, a produtora de elenco me ligar e falar, não vem. Mas tô pronto, tô indo. Não, o Márcio descobriu, não quer pegar o elenco dele. E por quê? Eu gravava 3 meses, Tá No Ar. Poderia fazer, todo mundo fez outra coisa. Eu não fiz nada. Fiz nada dentro da Globo. Nada. Só o Tá No Ar. E mesmo assim, nesse lugar, escondida, apagada, triste. E aí, de algum jeito, você não fez o Tá No Ar, você não fazia o Zorro, você acabou não fazendo. Aí que o Zorro, eu fiz realmente esse período que foi 2015.
que foi no meio, assim, entre um Tá No Ar e outro, porque o Tá No Ar a gente gravava de outubro, novembro, até meados de janeiro, assim, mais ou menos. Então foi esse meio aí desse fevereiro até outubro. Eu fiz o Zorro, mas é isso, também levei pouquíssimo. E aí tudo bem, porque tinha essa palavra dele, essa proteção para que eu não aparecesse tanto neste programa, porque este não era o programa era o outro. Só que no outro também não aparecia. E eu tô falando de aparecer no sentido, sou atriz, eu dependo da minha imagem. Quanto mais eu apareço, é melhor pra mim, porque eu me divulgo meu trabalho, pra que a roda gire, pra que eu seja chamada pra outros trabalhos. Ficar escondida é horrível, porque eu não fazia outras coisas, porque eu tava contratada, eu não fazia nada fora da Globo. Não podia fazer dentro, porque não rolou, não deixava essa blindagem eterna. E dentro do programa, que na teoria eu poderia ter tido altas oportunidades, eu não tive. E isso tem a ver, sim, com esse assédio moral. Porque não à toa, isso me magoava. Eu ficava muito triste. Muito triste. Eu chorei muito, muito, durante muitas temporadas, sabe? Me sentindo, porque isso foi acabando comigo. Porque eu quando termino, eu falei, gente, eu vou desistir de ser atriz. Não tem nada a ver eu ser atriz. Eu sou péssima. Não faço nada. Santo Márcios, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Meu Deus, se não fosse esse homem maravilhoso, onde eu estaria? Vou abrir um McDonald's, sei lá, vou abrir uma franquia e vou virar outra coisa. Eu pensei nisso diversas vezes. Tanto que quando eu renovo o meu contrato com a Globo, que foi em novembro, dezembro, não me lembro, de 2019, foi muito difícil assinar aquele contrato pra mim. Foi muito difícil. Eu tava em sofrimento. Carol, sobre a renovação do contrato, você tá descrevendo todo um cenário complexo, né, e problemático, e o episódio de assédio sexual, mais todo esse cenário de assédio moral. Por que você acha que existiu a renovação do seu contrato? O que você acha que fez com que você tivesse a opção de renovar o contrato? Olha, vou te ser muito sincera, eu não sei. Eu tenho as minhas teorias, assim, porque eu acho que ali, primeiro que foi assim, acaba o Tá No Ar, e aí tem um novo programa, né, que eu esqueci o nome, Fora de Hora. E que eu não faço parte desse novo projeto. E é logo antes de eu fazer essa renovação. E aí, nesse momento, tem esse lugar. Não, vai renovar o contrato. Não, vai pintar alguma coisa. Tô aqui com ideias, projeto. Sim. E eu lembro que... Só que eu já tava há muito tempo nessa geladeira. Mas ao mesmo tempo com essa gratidão. Porque onde eu estaria se não fosse protegida por ele, né? Onde eu estaria? Meu Deus. Uma pessoa totalmente destalentada. Enfim, onde eu estaria? Então tinha um lugar que era... Eu fico aqui e dou esse voto de confiança de que vai acontecer alguma coisa, porque dá essa sensação, gente, vai acontecer alguma coisa, eu vou ter uma oportunidade. Porque, poxa, eu tô aqui, eu sei da profissional que eu sou, eu sei, sabe, ser pontual, chegar decorada, eu sei. Por que? Então vai rolar. Eu mereço, não é possível, eu tô me dispondo, eu não fiz outras coisas, eu saí da peça, eu tô aqui pra isso. Então teve esse primeiro lugar também de eu me convencer. Falei, não, eu vou renovar e vai ser bom, vai dar tudo certo. E acho que também teve uma coisa um pouco de me renovar também pra, sei lá, não sei se pra acalmar os ânimos, pai. Porque assim, pra eu também te contar isso. Tinha medo de você falar? Eu acho que ele não tem medo algum, né? Mas tô dizendo assim, quando rola esse programa, a gente ainda tinha um grupo de WhatsApp do Tá No Ar, que tinha ele chamava Elenco e Redação, que éramos esse grupo maravilhoso, todo mundo se amava. Nesse grupo, inclusive, rolava bastante umas coisas umas incitações de competição, sabe? Nossa, fulana ontem arrasou na cena, ninguém comentava, sabe, pra gerar eu ficava muito mal, mas isso me magoava demais, eu me sentia... E até porque eu tinha cena, né? E eles iam me elogiar do quê? Eu não tinha. Passei ali atrás.
Enfim, era bem, bem dura essa parte. Neste grupo do Tá No Ar, quando foi... Também, isso realmente eu não me lembro, acredito que tenha sido novembro ou dezembro de 2019, foi meio perto da renovação. O Márcio manda uma mensagem gigantesca falando sobre o novo programa. E que eu e Georgiana não estaríamos nesse programa. O resto estava. Para não ser injusta, não vou lembrar, mas acho que tinha um dos roteiristas que também não estaria neste programa, mas ele estava em outro projeto. E um outro ator do nosso programa, que também não é o caso, que também era uma pessoa contratada de anos, já com outro status dentro da TV Globo. Não era uma preocupação para o Márcio blindá-lo ou protegê-lo. Não era, ele já era grande o suficiente para correr com as pernas dele. Só que ele bota esse texto no grupo de uma forma que deixa a gente muito exposta, porque ele tem uma frase que era assim, não é por falta de talento. Acabou comigo. Gente, falta de talento? Pelo quê? Por que eu tô no programa? Tá todo tempo lá. Tava todos os meus amigos, todos. Que eu não tô? O que eu fiz de errado? Eu fiz de errado esse tempo todo pra não estar. E aí vem, porque meu ego já tava destruído. Foi claro, realmente, ele falou que não é por falta de talento, porque ele não tá querendo me magoar, mas é óbvio. É óbvio que é falta de talento. É óbvio, eu não sei fazer isso. Eu preciso abandonar essa carreira, sei lá, vou fazer outra coisa da minha vida, porque não tá legal. Porque aí ficou uma coisa de eu ficar só triste, sabe? Eu ficava só triste. Eu só queria trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu só queria trabalhar em paz, eu queria ter uma oportunidade. Acho que qualquer ator quer isso na vida. E isso foi uma coisa meio prometida ao longo desse tempo, mas o fato de eu não ter dado aberturas sexuais pra ele, sim, senti isso na pele. Sinto até hoje, porque é isso, meu contrato acabou, tô aqui, mas fiquei escondida há muitos anos, sabe? Me sinto prejudicada por isso. Eu acho que tem a ver com isso, realmente não sei te dizer assim, porque também não sei como que andou os contratos das outras pessoas, eu sei, obviamente, que quem tava no programa foi renovado, né, nesse novo programa, mas eu não sei como é que aquilo caminhou ali dentro, e aquilo me gerou muito... Você renovou, mas você continua sem cinema, até fazer Não, sim. novela, né? Exato. Aí, o que aconteceu foi isso. Eu acabei renovando por N motivos, porque assim, tinha algumas coisas que eu tava com muito medo na época, que era eu não renovar o meu contrato, e eu sabia que eu tinha ficado 6 anos escondida. Como que eu volto pro mercado? Então eu tava com uma expectativa de que eu tivesse ainda uma chance, que alguma coisa acontecesse. E a segunda opção, né, óbvio, para qualquer pessoa que tem uma oportunidade de assinar um contrato, seja em qualquer empresa. Eu teria um salário fixo, plano de saúde, eu tenho uma filha. Tinha uma segurança, né? Eu assino uma renovação o meu contrato era de 2 anos, mais um, caso eu estivesse no meio de alguma produção. Mas eu volto e não assino o programa que eu não fiz, né? Vai pro ar e tal. Começam a denúncias, a aparecer pessoas. E aí começa tudo a ruir por ali. Então, teve pandemia também, então tudo começou a... Mas você volta a gravar só em... Não, eu só volto a fazer... Eu só volto a trabalhar depois que ele é demitido. Ele é demitido em agosto de 2020. Eu faço um primeiro teste em anos, dentro da Globo, em outubro. Sou aprovada no primeiro, faço um callback, sou aprovada. E fiz uma novela no passado. Que é a Cara e Coragem, e que, faço questão de dizer, foi maravilhoso. Eu fiquei 6 anos me sentindo mal, não é estranho? É muito estranho, as pessoas precisam ver isso, que tá errado, tem coisa muito errada. Como é que, vamos juntar um grupo aqui pra acabar com a vida de uma pessoa? Não faz sentido. Isso não faz sentido, isso é loucura. Eu tô aqui te contando, eu só queria trabalhar em paz, era só isso, era muito simples. Com vontade de ir. Isso foi totalmente eliminado. Não é show, assim. Quando acontece tudo, eu abro a caixa de Pandora, eu vou parar numa crise de pânico, numa terapia de emergência. Eu não sabia nem que isso existia. Eu cheguei assim,
Porque eu falei, meu Deus, eu vivi isso. Porque é muito difícil assumir isso pra você também. É muito difícil, é muito vergonhoso. Muito contar pra minha família, contar pro meu marido. É uma vergonha. É muito vergonha. Eu ainda assim, é muito difícil pra mim estar aqui. Mas é importante também. Ao longo aqui da entrevista, você falou algumas vezes sobre ter demorado muito tempo para perceber, muito tempo para falar, de não ter contado para ninguém. E agora você falou, né, até que você passou mal um dia, né? Isso acontece quando a Dani Calabresa faz a denúncia, né? Foi isso que eu soube. Na verdade, não foi a denúncia, foi quando saiu uma nota, não lembro nem quem, de verdade, não me lembro, uma nota. E ali foi pra mim que, nossa, ali eu li, eu tive uma crise, sozinha em casa, assim, uma crise mesmo, disso que eu já falei, mas repito, porque é importante frisar, eu tive uma crise de felicidade por não estar rouca. Primeira coisa, eu falei, eu não estou louca. Eu tava 6 anos a minha, tava louca, porque isso acabava comigo, porque eu ficava, ainda mais que a gente tava nesse lugar extremamente legal, divertido, quando eu comentava às vezes com uma pessoa ou outra, eu, enfim, não vou citar nomes. Não, é normal, né? A gente ouve bastante isso. Tá louca, isso com a sua cabeça. De sentir que eu tava ficando atrás, alguma coisa. É porque eu estava. Só que aí quando vem essa nota, ali me validou. Eu falei, pera, eu não tô louca. Eu não tô louca. Eu fiquei feliz. É horrível dizer isso, mas eu fiquei porque me libertou, sabe? Aí eu tive que baixar, né, eu falei, pera, eu preciso olhar agora pra trás pra entender mesmo, assim, buscar toda essa trajetória pra entender como foi, assim. E aí quando eu comecei a resgatar as memórias, que eu abri a caixinha aqui e vi o episódio fatídico do dia 27 de novembro de 2014, ali, aí começou a vir um monte. Coisas, microagressões, coisinhas. Foi aí que te deu vontade de formalizar a denúncia? Não, como é que ainda não. veio tudo isso? Demorou, medo, vergonha, medo, vergonha. E aí começa um outro processo que a Dani falou, eu reconheci esse sentimento, Então, certamente, tem mais gente. Não é uma coisa que era exclusiva dela, nem minha, que duas eleitas. Tava muito claro um modus operandi, assim, sabe? E vocês tinham relação naquela época, você e a Dani? Não, a gente tinha se conhecido no Zorra. A gente teve uma parceria, assim, naquela época, mas a gente nunca verticalizou numa amizade. Eu era muito amiga, sim, das meninas do Taná, porque fizemos 6 anos, 6 temporadas do programa. Eu, Georgiana, Verônica, Luana e Renata. Tínhamos um WhatsApp nosso, de amigas. A gente tinha, assim, uma amizade. Quando rola um programa novo, que eu e Georgiana estávamos, que foi, enfim, dessa mensagem que eu já contei, que foi achei extremamente agressiva da parte dele falar que não era por falta de talento. Eu e Georgiana, a gente teve uma troca, assim, uma conversa de... Mas a gente, por que acontece? Primeiro porque é muita vergonha, muita vergonha de você contar alguma coisa específica que aconteceu e saber como que vai bater, porque é isso. Gente fala, não, tá louca, não, sempre vai ter. E vai ter, o resto da vida. Isso já tô fazendo esse trabalho na minha cabeça. De alguma forma, a gente foi tentando conexão, sabe? Quando tá bem, a gente começou a se conectar. Como é que tá batendo essa história? Assim? Porque a coisa começou a acontecer e a gente começou assim a se conectar. A gente quer conversar, quer encontrar, vamos tomar um café, vamos falar que... E aí que a gente começa a entender que o negócio é muito maior. Tem um negócio que compor que existe quando um chefe fala assim, vou subir na sua casa. Eles, casa, não era uma festa coletiva que era comigo. Foi com a Dani, foi com as outras meninas.
Ele faz com a pessoa. Ninguém se uniu, falou assim, agora não tem como, isso não faz sentido. As outras mulheres, entre as outras 8, outras 7 vítimas, tem pessoas com quem você não tinha relação. Eu não conheço até hoje, não conheço. Não conheço. O que acontece? É óbvio que eu conheceria algumas pessoas do... A coisa de falar, se juntou. Como foi ele que juntou? Quem escalou a gente já se conhecia. Quem escalou? É um grupo de humano, como eu conheço um monte de gente que também não está no rolê. É muito fantasioso de falar que pessoas se juntaram. Não tem Acho que eu queria estar aqui falando sobre isso. Isso me rasga, isso me magoa. Coisa que eu mais quero que isso ande. Vá pra frente, que acabe. Eu quero esquecer isso. Eu não sou isso. Eu vivi isso. É horrível, um mundo de vergonha. Talvez um dia até, sei lá. Mas é verdade, isso aconteceu. Isso é palpável, tem mensagem. Papai aqui, doeu muito, dói até hoje quando me lembro. Eu jamais que minha filha passe por um negócio desse. Uau!